Vai lá. Então, na sequência, o nosso conteúdo lá de projeto de gestão de loja, nós vamos aqui agora, nós vimos o conceito de projeto, e agora vamos ver aqui a importância de entender as variáveis controláveis e as incontroláveis, certo? Então, dentro de um ambiente de projetos, e até mesmo no dia a dia, existem variáveis que podem ser controladas e ou previstas, e outras que não podem ser previstas e ou controladas. Um bom planejamento leva ambas em consideração. Isso quer dizer o quê? Quando a gente for fazer o nosso projeto, a gente tem que escolher um tema. Aí vamos ver se vocês responderam lá temas para a gente poder pensar num tema que na próxima semana, basicamente, a gente vai falar sobre isso. Aí, quando a gente pensar num tema, a gente vai ver coisas que a gente pode controlar e coisas que podem influenciar o projeto e a gente não controla. E aí a gente tem que conseguir planejar levando em consideração essas duas coisas. Mas vamos ver aqui o que é que a gente pode controlar. As variáveis controláveis ou previsíveis, existem variáveis previsíveis e controláveis no seu ciclo de projeto. São variáveis que você conhece claramente. Por controlável, entendemos que é algo que você possa prever ou pelo menos medir. Não necessariamente controlar mesmo, né? Por exemplo, o tempo, valores, recursos são variáveis controláveis. Você não tem controle sobre o tempo, mas pode considerá-lo em seus planejamentos. É possível calcular o tempo necessário para executar uma tarefa, mas não se pode estendê-lo, por exemplo. Então, controlar não significa que você tem total controle, não. Então, você pode controlar a atividade. A gente precisa escrever o projeto para apresentar para o Ismael, apresentar para o Paulo, um exemplo, né? Até o final de abril. Então, para o projeto continuar legal e abril não, é abril, para a gente poder fazer em maio, né? Fazer ele, botar em prática, fazer o que precisa ser feito para em junho a gente executar, precisa que a gente faça, escreva o projeto até o final de abril. Então a gente não pode estender o tempo, fazer abril ficar com 60 dias. Mas a gente pode controlar. Hoje são 15. Então nós teríamos 15 dias para fazer o projeto. É aquela questão. O projeto começa com a ideia. Aí se eu for olhar lá, que eu já vou olhar, lá no setor que eu pedi para vocês colocarem as ideias, será que temos muitas ideias? Para a gente poder, até o final do dia, no final desses 15 dias, a gente ter o projeto escrito? Tá entendendo? Aí, claro, vai acontecer, se não tiver, aí vai entrar para a massa, aí vai descontrolar o projeto e vai ter que ser repensado todo o cronograma. E aí vai ser talvez a segunda turma, que a primeira foi assim, que realmente vai fazer o projeto no decorrer do estágio. Se a gente não levar a sério esse momento. Então, por exemplo, falei, né, isso aí. Aí, no nosso exemplo, o valor da passagem e o tempo são variáveis controláveis ou previsíveis. Elas estão mais para previsível, né, que a gente pode controlar nossas ações dentro do tempo, mesmo que a gente não consiga controlar o tempo. Por isso que o tempo é considerado como uma variável controlável. As variáveis incontroláveis ou imprevisíveis são variáveis que não podem ser controladas, no caso. Em geral, imprevistas ou atividades que dependem de terceiros. No nosso exemplo, por exemplo, não podemos controlar a hora extra que um ônibus vai passar no ponto. Isso depende, por exemplo, da habilidade do motorista e de fatores imprescindíveis para o trânsito e o próprio ônibus, que pode quebrar, por exemplo. Aí, no nosso caso aqui, não faz muito sentido, porque a gente não é da capital, e a capital que tem esse negócio de coletivo, né? Que a pessoa fica lá plantado lá num lugar esperando que o ônibus passe. Mas a gente pensar na nossa rodoviária, né? Você quer, a gente que é meio de caminho, né? A gente tá lá no Triângulo, ou no Morrinho. Aí o ônibus vem lá da Jijoca, Jericoacoara. Aí ele, às vezes, a pessoa lá da agência diz, vai passar aqui 3 horas. Aí ela passa 4 horas da tarde. Se você tivesse um médico confiando na hora certa lá, você já vai chegar 1 hora atrasado. Então, isso aí é que é incontrolável. Mas é incontrolável porque é uma força da natureza? Não. Porque esse processo está na mão de terceiros, que é o motorista, e aí tem toda uma história. O trânsito, as pessoas vão parar ele no caminho, agências que ele vai ter que parar até chegar na nossa agência. Né? Então, a gente não tem o controle sobre o horário do ônibus. Controlar todas as variáveis, esse é um exemplo. Outro exemplo
seria em mais relação ao projeto. Nós podemos fazer que quase todos os projetos que o pessoal faz aí sempre tem a ver com uma outra escola, do primeiro grau. Aí a gente, pronto, vamos fazer uma atividade de comércio e tal, ou como no semestre passado, atrasado. O pessoal da finança foram fazer uma atividade de educação financeira nas escolas. Aí eles tinham que ir na escola. Então, o horário que a escola deixava eles entrarem não estava no poder deles. Ou seja, a variável disponibilidade da turma era uma variável incontrolável, porque dependia da escola disponibilizar o tempo ou não. E aí, quando você ia lá na escola, chegava... nós aqui da EP, a gente pode ir 3 horas da tarde. Chega lá, 3 horas da tarde é a hora da merenda. Ou então, como era educação financeira, vamos dizer que tem tudo a ver com matemática. Então, era interessante ser na aula de matemática, e a aula de matemática depende do horário feito pelos coordenadores daquela escola. Então, é influenciada por terceiros. Então, a gente tinha que seguir a regra do horário da matemática deles, e não a gente poderia controlar a hora que a gente queria ir. Entendeu? Então, controlar todas as variáveis em todas as atividades de um projeto é extremamente trabalhoso. Prevê-las é muito mais difícil. Por mais experiente que o gestor do projeto seja, ele sempre encontrará novas variáveis em novos projetos. Então, sempre é uma novidade. E aí, naquele caso, se é difícil para um gestor experiente, imagine a gente que nunca fez projeto nenhum. Então, mais uma importância do nosso projeto social. A gente já vai ter uma experiência prática de como executar um projeto, desde o planejamento, a aprovação, coleta dos recursos, execução, avaliação e apresentação no final. Que normalmente, tirando essa realidade da pandemia que mudou tudo, normalmente o projeto social é apresentado na Feira de Ciências. Certo? Então, tem toda essa história aí, ó, que a gente tem que levar em consideração quando for fazer o nosso projeto. Essas variáveis influenciam muito quando a gente pensa nas possibilidades de fazer o projeto.